Estamos começando mais um episódio do Potência Agrocast e hoje eu estou com um convidado que vive o dia a dia das decisões que impactam diretamente no campo. Ele tem mais de 30 anos no mercado agro, já trabalhou nas maiores multinacionais do ramo de semente e biotecnologia, tem uma expertise na área de liderança e gestão estratégica de pessoas, já foi responsável por vários lançamentos de híbridos que foram campeão de venda em todo o Brasil. Para mim é uma satisfação de estar recebendo o meu amigo André Figueiredo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Catapati. Para mim que é um orgulho muito grande estar com você, com os teus ouvintes, né? Primeiro, parabenizando pelo trabalho maravilhoso que você faz, levando informação e conhecimento técnico para o campo. E é um prazer estar com você. E eu já começo direto. Quem é o André fora do campo, fora do crachá? Puxa, que pergunta bacana, viu, Catapati? Eu vou falar de 3 pilares da minha vida, que até compartilhando um pouquinho da minha história. Primeiro pilar, sem dúvida, são os meus valores. Família, Deus, é a base, é a minha essência, é o meu fundamento principal. O segundo pilar, o trabalho. Eu sou apaixonado pelo que faço, não é à toa que eu estou há 30 anos no mercado. E tenho também, dentro do pilar trabalho, um anseio, um desejo muito grande pelo aprendizado contínuo. Então, eu tenho a formação em genética e melhoramento de plantas, tenho uma formação também em administração de empresa pela Fundação Armando Álvares Penteado, e ao longo da minha vida tenho várias especializações, neuroliderança, neurogestão, educação empresarial, enfim, uma série de formações, formação em coaching executivo, coaching de negócios e coaching e master coaching, né? E é interessante até falar como membro da Sociedade Brasileira Sul-Americana de Coaching, que o coaching é bem diferente do que a gente vê dessa papagaiada na internet. Sim. Existe uma valorização muito grande nas empresas, nos Estados Unidos, na Europa, pelo coaching executivo. Então, sou muito orgulhoso disso. E o terceiro pilar da minha vida é devolver um pouquinho de tudo aquilo que a gente, graças a Deus, tem recebido. Saúde, a satisfação do trabalho e tudo mais. Então eu faço basicamente 2 trabalhos voluntários. Eu acho que é uma obrigação nossa devolver um pouquinho disso para a sociedade, né? Então eu faço uma orientação para estudantes de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado, para orientação de carreira. E também participo de um trabalho voluntário de prevenção ao suicídio, uma coisa que pouca gente sabe. Cara, que diferente, hein? Que é um trabalho assim que é engrandecedor. Eu não sei se você sabe, mas por ano o número de pessoas que cometem suicídio e tiram a vida é muito grande, em torno de uma pessoa a cada 40 segundos. Então, assim, para aquelas pessoas que têm problema sério de depressão, de ansiedade ou estão passando por uma crise existencial muito grande, minha recomendação, procure orientação médica, procure um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, mas existe também um trabalho gratuito que está disponível na internet, que eu recomendo que essas pessoas busquem, que é um apoio emocional e que ajuda muito. Então isso é um pouquinho do André. Que currículo fantástico, hein? Para você que está nos assistindo, gruda até o final desse podcast que vai ter muita informação de qualidade. E em relação ao agro, quando você começou, como foi sua caminhada desde o início? Bacana. Minha trajetória, basicamente, o Catapati, ela veio do negócio de sementes. Então, eu iniciei minha carreira em 1993 como agrônomo, engenheiro agrônomo de formação, e entrei na Cargill, no negócio de sementes. Naquela época, a Cargill trabalhava com sementes, e de lá para cá, meus 30 anos foram dedicados ao negócio de sementes, liderando a área de desenvolvimento de produto, construindo o time de pipeline em muitas empresas e participando diretamente do lançamento de mais de 40 híbridos. Tenho orgulho de dizer para você que pelo menos 20 a 25% da produção brasileira de milho, de alguma forma, teve a minha contribuição. Tive também a oportunidade de participar do lançamento da biotecnologia no Brasil, inicialmente com o Ildgar. Não sei se você já acompanhou, se você já trabalhava... Logo no início da minha formação, formação profissional, o lançamento do Ildgar. Que legal. E depois fui responsável pela estratégia de lançamento do Pro 3,
Até uma história bem curiosa, porque na época nós tínhamos uma outra tecnologia, que tinha uma outra proteína que parou de funcionar, o CRI1F, né? E aí, para o lançamento dessa tecnologia, a preocupação era que o grande diferencial era a proteção contra a diabrótica. E diabrótica não é uma praga, larva alfinete, tão comum e tão importante para o cerrado brasileiro. Mas, naquela época, fazendo os estudos, conduzindo os ensaios, a gente identificou uma característica muito importante daquelas plantas transformadas com essa biotecnologia Pro3, que era a proteção da raiz e, consequentemente, uma redução do estresse na planta. Então, a gente conseguiu mostrar o valor dessa biotecnologia para o agricultor do ponto de vista do sistema radicular, tão importante para o sucesso da cultura do milho. E foi um grande sucesso, foi a plataforma principal de biotecnologia do milho durante muitos anos, até a entrada do VIP, né, que é uma proteína mais moderna e mais eficiente. André, você falou muito bem aí de biotecnologia, dessas novas biotecnologias, e o milho, no geral, no Brasil, tanto no verão como no milho safrinha, teve um salto em produtividade. E quais os desafios da época, né, nesse lançamento dessas plataformas, quais os desafios técnicos que você teve na época? Legal, ótima pergunta, Potência. Até se você me permite, se vocês me permitem, eu vou fazer um paralelo entre a evolução da produtividade da soja e do milho, para a gente entender um pouquinho do papel da genética e do manejo, né, dentro dessas duas culturas. Me lembro muito bem, há mais de 20 anos atrás, há 30 anos atrás, produtividade de soja era na casa dos 50 sacos, 55 sacos por hectare. Estava estagnado. E aí o que aconteceu? Grandes empresas como a própria GDM começaram a investir em pesquisa, em genética, e nós tivemos um salto em aumento de produtividade. Em paralelo, o milho, naquela época, já vinha de um histórico de melhoramento genético muito grande, pelas empresas em geral, de muitas décadas de melhoramento genético. E quando começou o milho safrinha, o que faltava era desenvolver tecnologia, manejo, que nos permitisse aumentar a produtividade da cultura. E aí, com certeza, nesses últimos anos, além, obviamente, da genética, nós tivemos um ganho, uma melhoria altamente significativa com relação ao manejo de fertilidade do solo, manejo de pragas e de doenças, manejo populacional que alavancou muito o crescimento e a produtividade do milho safrinho. Mas, diante do momento que nós estamos, onde o manejo do agricultor já evoluiu muito, eu não tenho dúvida de dizer para vocês que o próximo salto que nós vamos ter em produtividade na cultura do milho está ligado à genética. O milho é uma das espécies, do ponto de vista biológico, mais ricas, do ponto de vista genético. Nós estamos falando entre 30 e 40 mil genes, e nós temos ainda uma oportunidade de ganho genético absurdo. Não é à toa que a GDM, líder em soja, né, agora entrou fortemente, através da marca Supra, no mercado de milho também, apostando nessa oportunidade de alavancar ainda mais a produtividade através da genética. Em relação à transição de carreira, quando foi que um especialista em milho, mestrado em melhoramento genético, teve o start, se falou, preciso estudar um pouco essa linha de neurociência e comportamento humano? Que realmente, ao longo da minha carreira, eu tenho uma formação técnica muito forte, foram muitos anos me dedicando a isso, e hoje trabalho numa área técnica, mas capital humano é o grande diferencial das empresas. Não sei se você sabe, até um fato curioso. Em 1970, o Prêmio Nobel de Economia foi dado a um pesquisador chamado Theodor Schütz, tá? E ele provou que o investimento em capacitação nas empresas aumentava o PIB dos países. Então, não tenho dúvida, Catapati, que hoje um dos pilares que sustenta o sucesso de um negócio, seja de uma fazenda, seja de uma empresa, é o capital humano. E é esse que a gente tem que desenvolver, é isso que a gente tem que aprimorar, porque ele é chave no sucesso. E ainda falando dessa questão de fator humano, hoje o agro ele é muito visto por questão de grandes máquinas e bons insumos.
E você, como um executivo, viu essa chave, né, que faz toda a diferença. Quais os conselhos que você daria aos produtores aqui do Mato Grosso em relação a essa gestão de pessoas e também de pessoas nas suas fazendas, suas propriedades? O conselho que eu dou é, primeiro, investir no desenvolvimento humano. A gente sabe que o sucesso dessas fazendas, dessas empresas familiares, se deu muito pelo esforço do patriarca lá no início, muito conhecimento e muita dedicação. Mas que hoje muitos negócios, pelo tamanho, pelo crescimento, eles estão hoje na mão de uma média gerência, vamos dizer assim, de gerentes da fazenda, de chefes encarregados dos diferentes setores. E a formação dessas pessoas é a chave para que a gente tenha o desenvolvimento de equipes de alta performance. Como eu falei, o capital humano, ele é o que decide o jogo no final. Os investimentos hoje na agricultura são gigantes. O agricultor bota muito dinheiro e não pode errar. E para que a gente acerte, a gente precisa desenvolver a nossa mão de obra, a formação de equipes de alta performance. Então isso é uma preocupação. E dando um passo a mais, Potência, eu falaria também do capital intelectual, que é o seguinte, é todo o conhecimento que está dentro de uma propriedade, que está dentro de uma empresa e que a gente não pode perder quando um funcionário sai. Então, a construção de um negócio robusto, ele depende da gente entender os processos críticos e chaves daquela fazenda e sistematizar. Faço uma comparação com um restaurante, né? O restaurante cresceu, nós precisamos ter as receitas escritas, nós não podemos depender só da criatividade do cozinheiro que está ali, nós precisamos garantir uma qualidade, né? Uma uniformidade daqueles processos finais para entregar na mão do nosso cliente. E isso não significa tirar o fator criatividade, o diferencial de cada profissional. Por quê? A partir de processos muito claros, processos robustos e bem conduzidos, sobra tempo para esses profissionais aprimorarem esses processos e também utilizarem da criatividade na solução de problemas. Mas fortalecer processos dentro de uma fazenda, dentro de uma organização, de uma empresa, porque uma fazenda não é mais do que uma empresa, é fundamental para o sucesso futuro, né, dessa atividade. Exato. André, mudando aqui o assunto, questão de inovação, pipeline de produtos, você participou de mais, né, lançamentos de mais de 40 híbridos, é isso? E qual é o feeling que você, como diretor de pesquisa, teve para participar ou para lançar um produto? É mais dados técnicos ou é mais aquela intuição? Então, a gente precisa ter as duas coisas, tá? A decisão, seja para avançar um híbrido, seja lá na ponta, dentro de uma fazenda, ela precisa estar subsidiada, sustentada em cima de dados, né? Tomar decisões baseadas em dados nos dá mais segurança do sucesso daquela e do resultado esperado. Só que do outro lado, não basta olhar um dado na média, a gente precisa entender esse dado e traduzir esse dado. E a gente só consegue fazer isso olhando no campo, estando próximo, entendendo o desempenho de cada produto, em cada situação, em cada região, em cada ensaio. Porque a gente consegue daí interpretar melhor um produto e não olhar um dado médio só. Porque a gente precisa entender, a gente precisa fazer uma leitura perfeita de um produto, para que a gente possa trazer a melhor recomendação e o sucesso daquele híbrido no campo. Uma coisa, Potência, que a gente sabe, você sabe como um excelente agrônomo, é que não existe um produto perfeito. Então a melhor combinação ela vem da genética mais o correto posicionamento desse produto. E para isso, eu diria para vocês que é fundamental ter assistência técnica, ter orientação de um profissional gabaritado como você. Obrigado. Porque isso potencializa o resultado no campo. André, e você poderia me dar um case de sucesso, um exemplo aí de, por exemplo, um híbrido que talvez ia ser descartado e foi um dos campeões de venda? Tem algum caso? Tem vários exemplos desse, né? Tem vários exemplos desse. Eu vou trazer um exemplo bacana para vocês, que me vem à mente, que é o próprio 7510. 7510 é uma planta robusta, é uma planta mais alta, né, em relação
alguns híbridos que nós já lançamos, o próprio 9110, que era um híbrido de porte mais baixo, mas os 7510 nós identificamos logo nas fases finais de desenvolvimento desse produto algumas características muito particulares. E uma delas, uma coisa difícil de encontrar, era a capacidade de confirmação de grãos. Então, independente das condições durante o período reprodutivo, florescimento e a fase de pegamento daqueles grãos, as plantas são muito sensíveis. A planta de milho é muito sensível no período reprodutivo. E a primeira reação de uma planta sob estresse é provocar o abortamento de grãos. Então, o que nós identificamos nesse milho? Uma característica muito grande de pegamento desses grãos, de não abortamento desses grãos. E se a gente for pensar do ponto de vista de componente de produtividade, o número de grãos da espiga é um dos principais componentes. O peso de grão é o segundo, mas o número de grãos é o principal. Então, se você tem uma boa granação, uma boa confirmação de grãos, dependendo das condições climáticas que você vai ter no enchimento de grão, você tem um aumento da tua produtividade de 5 a 10% graças a essa confirmação de grãos. Então, esse é um exemplo. Tivemos outros exemplos. Uma vez tive a oportunidade de lançar um híbrido chamado Cargill 747. Essa é uma história interessante que com certeza você não ouviu falar. 747 foi um híbrido que nós identificamos uma tolerância a alumínio muito grande. Fizemos ensaios junto do IAC lá de Campinas e graças a essa característica nós lançamos esse produto. Foi um case de sucesso, 300 mil sacos no primeiro ano de vendas desse produto. Um outro exemplo foram alguns lançamentos que nós fizemos e que nos permitiu acelerar a tecnologia de redução de espaçamento do milho. Até então, o milho era plantado com 70 centímetros, 80 e até 90 centímetros em algumas regiões do Brasil, e a gente, em função do desenvolvimento de híbridos de porte mais baixo, folhas mais eretas, a gente viu a oportunidade de reduzir o espaçamento do milho. E eu me lembro uma vez que eu visitei uma fábrica grande em Curitiba de colheitadeiras para convencer, né, os engenheiros para produzirem plataformas que permitissem a colheita do milho em 50 centímetros. E eles, na época, me disseram que não tinham como investir numa tecnologia dessa diante de um cenário de que não havia mercado até então para colheita em espaçamento reduzido. E cometeram um grande equívoco, porque em poucos anos o milho foi todo para 50 centímetros e essa empresa que era líder no Brasil em colheitadeiras e plataforma perdeu a liderança e nunca mais recuperou, porque deixou de investir numa tecnologia que lá atrás a gente identificou. E foi nada mais, nada menos do que a oportunidade que esses híbridos nos permitiram de plantar numa redução de espaçamento, né, de trazer essa mudança para o agricultor. O agricultor viu isso como uma oportunidade de melhoria do seu sistema produtivo, né, usando o mesmo espaçamento soja e milho. E, enfim, uma história bem interessante. E isso, André, acho que está muito ligado àquele posicionamento que você fala em questão de venda de valor. Porque foi questão de mudança de manejo, comportamento, características de um híbrido, que levou essas características ao produtor, né? Uhum. Você como um diretor, um executivo nessa área, como é que você faz para a sua equipe, para quem está na área comercial, fazer uma venda de valor e não só uma venda em reais o saco de semente? Uhum. Então, essa semana, inclusive, a gente vai estar treinando toda a equipe do Mato Grosso. Você vai estar com a gente a partir de amanhã, né? Isso. Num treinamento bem bacana, bem interessante, baseado em neurociências. E eu diria para você que a venda de valor é muito fácil desde que o cliente perceba valor. Então, o que a gente precisa garantir é que a gente realmente está entregando valor para o nosso cliente. Quando a gente fala em semente de milho, a venda de valor ela se dá pela combinação de levar melhor genética, e esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho da GDM, é o trabalho da Supra, com muito investimento, né, no melhoramento genético, em bancos de germoplasma, e os outros 50% vem do serviço que a gente leva, do posicionamento técnico, da informação que eu levo para um agricultor e da segurança que eu levo, porque a agricultura não pode depender de um resultado de um único ano.
A gente não pode entregar produtividade em um ano só. A gente precisa garantir aquilo que a gente chama dentro da companhia, que é o repeat performance, que é a garantia da repetição daquela boa performance dos nossos produtos. E isso só se dá através da combinação de genética e de serviço técnico. Então isso é captura de valor, isso é venda de valor para o nosso cliente. Em relação a essa parte de inovação, você trabalhou em grandes multinacionais. E essas multinacionais sempre têm essa questão de burocracia, muitas pessoas. E como que você faz para essa parte de inovação e criatividade não sofrer com a burocracia das companhias? Então, a burocracia é sempre um problema, principalmente quando ela tira o homem do campo. Nós precisamos garantir a proximidade da nossa equipe, das nossas pessoas e a nossa presença no campo, junto do nosso cliente e junto do nosso agricultor. Então, desenvolver processos e procedimentos que assegurem uma qualidade daquilo que nós estamos produzindo e que nós estamos entregando é fundamental, tá certo? Sim. Mas isso precisa ser muito bem pensado e muito bem desenvolvido para que dê mais tempo para a gente estar junto do cliente, não para nos tirar o tempo junto do nosso cliente. Porque a inovação, como você disse, ela acontece no campo, da oportunidade, da necessidade real que o nosso cliente tem. Então, quando a gente tem uma nova ideia, ela não parte da nossa cabeça lá no travesseiro dormindo ou imaginando. Ela parte de identificar um problema real do agricultor, do nosso cliente, e tentar buscar a melhor solução para isso. E para isso a gente precisa estar no campo. Show. Eu vejo, só fazendo um comentário, complementando, essa é a nossa função de quem trabalha nessa parte de vendas. É resolver um problema do produtor. E muitas vezes um problema que ele nem sabe que ele tem, porque é tanta rotina, tanta coisa na propriedade, que ele não sabe se uma aplicação tá caindo da forma, sendo depositada na folha da forma bem feita, né? E nós estamos ali para resolver problemas na fazenda. Você trouxe um conceito muito legal. Mais do que desenvolver problemas, nós temos que ajudar o nosso cliente a enxergar os problemas que estão limitando a produtividade, a produção e o sucesso econômico dele. E só um bom técnico, uma pessoa presente no campo, uma pessoa bem preparada é que tem condição de ajudar nisso. Então, o nosso compromisso não está só na genética. O nosso compromisso, né, está no resultado final do nosso cliente. Exatamente. Então, você está de parabéns. Muito obrigado mais uma vez. André, em relação ao mercado, academia, vi que você comentou que faz algumas orientações para acadêmicos, né? Uhum. Já contribuiu com a Universidade de Lavras, Exalc. Quais são as perguntas que esses estudantes da pós-graduação mais perguntam que a academia não oferece e eles precisam saber em relação ao mercado? Tenho uma vivência de mais de 15 anos que eu faço esse trabalho junto de universidades. Universidade de Lavras tive várias vezes, Viçosa e outras universidades também, fora o contato que eu tenho com estudantes do Brasil inteiro, né? E eu vou dizer um negócio para você, não é um desafio só da agronomia ou do agro, é um desafio de todas as áreas do conhecimento, porque as universidades, elas preparam muito para aquilo que a gente chama de hard skill, que é o que você bota num currículo. É o conhecimento técnico, às vezes é o inglês, às vezes é uma tecnologia nova, né, robótica, mas ela não prepara para aquelas outras habilidades chamadas soft skills, que são o quê? É liderança, trabalho em equipe, comunicação, resiliência, que é tão importante para o sucesso de qualquer atividade. Então, hoje, existe uma grande lacuna na formação dos profissionais, né, no soft skill. E tem um dado muito interessante, tem um cara famoso, um dos grandes pais da administração de empresas, chamado Peter Drucker, que ele disse o seguinte, que as pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico, que é o hard skill, e elas são demitidas depois pelas suas incompetências do comportamento, que são os soft skills. Então, seja um recém-formado, seja um estudante e seja um profissional nas organizações, a grande maioria são desligados ou não são contratados porque tem deficiência na formação dessas habilidades. E são habilidades que precisam ser desenvolvidas.
e que a gente precisa estimular e que você sabe, é um dos focos nossos dentro da GDM. Tá aí uma dica de ouro, hein, André? Entrando aqui na parte técnica agora, em relação à decisão de safra, decisão de híbrido. Hoje o produtor, você acha que ele escolhe bem o híbrido ou ele ainda erra um pouco na sua decisão, na escolha do material que vai plantar? Bom, a gente não pode generalizar. Tenho certeza que existem excelentes produtores que te acompanham aí, que tomam decisões muito acertadas com relação aos híbridos, né? Mas eu entendo de que tão importante quanto a escolha de um híbrido é a escolha de um híbrido para aquele talhão. Então a gente precisa entender a necessidade exata daquele talhão, entender o nível de investimento daquele produtor e combinar com o híbrido e com a recomendação técnica correta. E eu não vejo isso acontecer sem uma boa assistência técnica, de verdade. Eu acho que escolher um híbrido não é só olhar o resultado numa instituição, não é só olhar o resultado do vizinho, mas ter um bom assessoramento técnico para que a gente possa fazer a correta combinação, porque cada caso é um caso. Perfeito. Em relação à aplicação de nitrogênio no milho, pensando em altas produtividades, quanto de nitrogênio você considera coerente para ir para uma produtividade de 200 sacos? Bom, nitrogênio é o rei dos nutrientes para a cultura do milho. O milho é altamente, como gramínea, né? Uma C4 é altamente exigente pelo nitrogênio. Então, em média, a gente considera de 20 a 22 quilos de nitrogênio por tonelada de grão. Só que aí, Potência, eu trago um ponto de atenção, porque não basta a gente suprir a planta e a gente achar que investir em nitrogênio resolve totalmente para eu atingir os 200 sacos por hectare. Existem algumas relações muito importantes do ponto de vista químico e nutricional para a cultura do milho, quando a gente fala de nitrogênio. Então, vou te dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, enxofre. O enxofre é um elemento fundamental para que a gente possa fazer o acúmulo de fotoassimilados no grão, converter aquele nitrogênio em grãos. E se você tiver uma relação de pouco enxofre para a cultura do milho, não basta botar nitrogênio. Então a relação aí que a gente espera que seja pelo menos de 10 partes de nitrogênio ou 12 partes de nitrogênio para uma parte de enxofre, porque deficiência de enxofre vai resultar num desperdício, num não aproveitamento do nitrogênio. Outro nutriente importantíssimo, que eu também gosto de destacar quando a gente fala de nitrogênio, é o potássio. Para uma tonelada de grãos, nós vamos precisar entre 18 a 22 quilos de potássio. E o potássio é um elemento estrutural. Ele que vai permitir com que aquela planta cresça e tenha estrutura suficiente para poder garantir uma produção e um bom aproveitamento de nitrogênio, inclusive para uma maior absorção do nitrato. Então, assim, sem potássio, você vai ter uma planta, eu costumo brincar, fazer uma analogia, você vai ter uma planta inchada. Vai ter uma planta que vai crescer muito rápido, mas lá na frente, ou ela vai ter um problema de risco maior de quebramento, de tombamento, ou até uma menor tolerância à seca. E nós estamos falando de um ambiente de safrinha, onde essa planta tem como seu principal insumo a água. Se eu não tiver potássio, vou ter uma planta verde, com uma maior suscetibilidade a doenças, uma menor imunidade e uma menor produtividade. Eu não vou estar aproveitando o nitrogênio. E para finalizar essa questão do nitrogênio, um outro elemento também que interage muito é o magnésio. O magnésio é o elemento mais importante da clorofila, ele está no meio da molécula de clorofila. E ele é um elemento muito móvel. Quando eu tenho uma deficiência de magnésio, o que vai acontecer? Aquela planta vai ter uma menor eficiência na fotossíntese, então não adianta ter nitrogênio se não tiver fotossíntese, não vai virar grão. E ele vai translocar esse magnésio para as folhas do bacheiro e você vai ter perda de folhas do bacheiro, resultando numa redução da tua resistência do colmo. E o colmo é uma estrutura fundamental para a gente poder colher a lavoura de pé e maximizar a nossa produtividade. Então, nitrogênio é fundamental, mas nós temos que olhar outros nutrientes e o balanço deles
para a gente maximizar o nitrogênio da planta. André, e é muito bom ouvir você falando tudo isso, porque é a realidade do dia a dia. E essa parte que você comentou de acadêmico, de realmente estar influenciando, realmente você influencia muitas pessoas. Eu até trouxe um CD aqui, ó. Você não vai lembrar, talvez, ó. Chama Treinando Treinadores. Então, realmente, esse CD aqui você deve lembrar, não sei se lembra, né? Deve lembrar, mais de 15 anos atrás. E eu acompanhei muito, foi logo no início da minha formação profissional, como representante de semente, até que o outro. E você guardou até hoje, né? Tem até hoje, porque que legal, que me bacana. Me ajudou muito, entendeu? No meu início de carreira. Principalmente, né, em todos os aspectos do milho safrinha. E muitas coisas veio mudando, né? Principalmente essa questão de população de plantas, né? Isso mudou até uma das suas apresentações ali em relação à população de plantas. E como é que você vê hoje esse ajuste populacional para plantas de alto rendimento? Ótima pergunta, viu, Catapati? Primeiro, fico muito feliz de ver esse material aqui, realmente foi feito com muito carinho na época, né? E naquela época a gente tinha o desafio de aumentar a redução de espaçamento em milho, né, no Brasil. E esse treinamento ele tinha esse objetivo de trazer informações para o agricultor, né, e para os técnicos sobre isso. Bom, existe alguns mitos com relação à população de plantas, e um deles é que, independente da situação, o segredo está em aumentar indiscriminadamente a população de plantas. Isso está errado. Nós temos que buscar a população ótima, que ela vai trazer a melhor combinação, ela vai otimizar a genética, então é uma característica de cada híbrido, a sua população ótima, com o ambiente, os recursos e com o clima daquele ano. Então a recomendação de população de safrinha, ela é completamente diferente do verão, por exemplo. No verão, normalmente as plantas se desenvolvem menos nas regiões onde se planta milho, nas regiões subtropicais de altitude, o milho cresce menos na condição de verão. E aí eu aumento o número de plantas para aumentar o número de grãos por metro quadrado, aumentar o número de espigas e compensar essa redução do desenvolvimento das plantas. Quando eu falo na safrinha, eu preciso lembrar que o meu objetivo é maximizar o potencial produtivo de cada planta. Porque na fase V, na fase vegetativa, as condições climáticas são muito favoráveis. Eu tenho precipitação em abundância, temperatura e condições ótimas, né, com luminosidade, para a definição de um alto potencial produtivo, principalmente o componente de número de fileiras da minha espiga. Então, na safrinha, o jogo é diferente. O jogo não é só aumentar discriminadamente a população de plantas. Porque lá na frente, na fase reprodutiva, eu vou ter um encurtamento muito grande dessas espigas. Então, eu tenho que evitar esse encurtamento de espiga. Tenho que maximizar o potencial de cada planta. Eu preciso ter uma lavoura uniforme, com um grande número de plantas viáveis, e maximizando tanto o número de grãos da espiga quanto o peso de 1000 grãos. Então essa equação ela vai se dar através da melhor combinação da população de plantas com base no conhecimento genético daquele híbrido, através dos nossos estudos e ensaios, mais o entendimento da área do agricultor, do nível de fertilidade, da expectativa de produção e da própria fertilização, mais os riscos que nós temos climáticos, que está muito ligado tanto à janela de plantio, quanto os eventos de El Niño e de Laninha. Essa equação é o que vai trazer a população ideal para cada situação. E é a realidade do dia a dia. A gente que está no campo aí vê isso, que cada híbrido tem a sua exigência de acordo com o talhão do produtor. E quase para a gente já fechar, o que separa um produtor de 150 sacos para um produtor de 200 sacos? De média de produtividade. Puxa vida, que pergunta difícil. Agora você me apertou, viu? Porque eu vou dizer para você que não tem uma receita de bolo. Eu gosto muito de trabalhar conceito. Eu acho que conceito é uma forma da gente assimilar alguns conhecimentos e gera reflexão por parte do agricultor, faz as pessoas pensarem, né? E eu me lembro quando eu trouxe o conceito de que estresse é acumulativo. Eu acredito que muito agricultor e muito técnico passou a cuidar mais dos estresses ao longo de cada fase de desenvolvimento da cultura. E realmente o estresse é acumulativo. Nós estamos falando de uma fábrica a céu aberto,
que o estresse que aconteceu lá no momento da emergência da planta, um ataque de percevejo, uma fitotoxicidade de um carry-over de um herbicida da soja, vai se acumulando ao longo do desenvolvimento da planta e vai se multiplicando, vai não só tirando, roubando a produtividade em função daquele evento, mas vai impedindo que outras situações maximizem o rendimento da cultura. Então o estresse ele vai se multiplicando, esse estresse vai se acumulando. Então, um dos pontos é mitigar estresse. E o outro conceito que eu trago, que talvez seja um conceito mais novo para o agricultor, chamado yield gap, ou gap de produtividade. E que a gente precisa fazer um bom mapeamento de cada lavoura, de cada situação do agricultor, para entender qual que é o principal componente que está roubando a produtividade dele. Porque numa determinada situação pode ser compactação do solo, numa outra situação é nitrogênio, numa outra situação é matéria orgânica, numa outra situação pode ser qualidade de plantio. A gente precisa entender o que é o nosso yield gap, porque a genética ela tem um potencial produtivo, que associado a uma condição ambiental, climática, precipitação, poderia estar levando aos 180 sacos, ou aos 200 sacos, ou aos 150 sacos. E às vezes aquele produtor, ao invés de produzir 150 sacos, está produzindo 140. Ao invés de produzir 180, está produzindo 160. Ao invés de produzir 200, está satisfeito com 180. Mas ele tem um gap de produtividade que ele não está sabendo identificar. Então, o meu recado é o seguinte, a gente precisa entender dentro do sistema produtivo e da lavoura de cada agricultor, com base na lavoura de hoje, o que precisa ser corrigido para melhorar a produtividade do amanhã. Vamos entrar agora no bloco 5, fazer uma dinâmica que chama Botina no Campo. É um bate-bola, André, onde eu vou fazer uma pergunta para você e você me responde com a primeira palavra que vir na sua cabeça. Pode ser? Vamos lá, vamos tentar. Um livro que mudou a sua forma de liderar. Vou trazer 2. Primeiro chama-se Comunicação Não Violenta. É um livro que eu recomendo para todas as pessoas. Que não vai mudar só a questão da forma de liderar, mas vai mudar a vida das pessoas. E o segundo livro está mais voltado ao negócio, mas ele é chave, chamado Execução. O autor dele é Ram Charan e ele traz que o sucesso das organizações não está na estratégia, porque todo mundo tem um monte de ideia maravilhosa, um monte de estratégia mirabolante, mas o sucesso se dá pela implementação, pela execução. Então, ele traz esse conceito de forma muito clara e muito sensacional. São 2 livros que eu recomendo. Uma tecnologia, além da genética, que vai mudar o agro nos próximos 10 anos. Inteligência artificial, sem sombra de dúvidas, vai trazer as informações e ela é incorporado através da internet 4.0 nas máquinas e nos processos, ela vai nos acelerar muito, vai nos ajudar muito, mas ela não substitui o elemento humano. Então, ela vem para somar, ela não vem para subtrair. O que é um bom híbrido? Um bom híbrido é aquele que combina 2 fatores. Primeiro, alta produtividade. O melhoramento genético ele vai atrás de trazer ganho genético anual. Então, produtividade é o que nos move, é o que move a GDM, é o nosso objetivo principal. Mas do outro lado, quando a gente fala em estabilidade eu vou desmistificar. Na verdade, estabilidade, para que as pessoas entendam, é ter um baixo nível de defeitos. Quando eu trago uma planta mais sadia, eu aumento a sua estabilidade. Quando eu trago um colmo mais forte, eu aumento a sua estabilidade. Então, é a combinação de altíssimo rendimento com defesa de produto. E agora eu queria saber o André Figueiredo por ele mesmo. O que te move mais? Resultado no campo ou desenvolvimento de pessoas? Olha, que pergunta difícil também de novo, hein, Potência? O que me move mais é o resultado. Mas o resultado, eu acredito que ele só é obtido através das pessoas. Isso seja para uma fazenda, seja para uma empresa, seja para a nossa vida. Então é através das pessoas, trabalhando em conjunto, trabalhando em time e como líder, desenvolvendo pessoas, é que a gente vai chegar no resultado. André, que aula de agronomia, aula de gestão de pessoas, de liderança. Tem aqui um monte de insights que nos ajuda a nos desenvolver tecnicamente e pessoalmente.
E quem quer conectar o André Figueiredo, quem quer mandar um like, quem quer mandar um direct, onde que te encontra? Bom, primeiro é o seguinte, né? Nós estamos aí através da marca Supra Sementes à disposição, através dos nossos amigos como você, né? Pelo nosso contato. Depois você pode disponibilizar o meu telefone, o meu WhatsApp. E eu estou também no LinkedIn, enfim, se alguém quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, algum estudante, né? Quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição, né? O nosso objetivo é estar sempre contribuindo. Eu queria, se você me permite, Potência, para mim é uma honra muito grande estar com você aqui também. E eu queria bater uma foto de recordação. Posso? Cara, Vou bater um selfie pode. aqui. Então faz o joinha. Aí. E para você que nos assiste, muito obrigado pela sua atenção. Hoje foi uma verdadeira aula de gestão de pessoas, de manejo, sobre a cultura do milho. Nos siga nas redes sociais, nos acompanhe, que nosso objetivo aqui é o quê? Trazer informação que gera resultado e que leva lucro ao agricultor. Muito obrigado e até mais. Forte abraço.